Muito bem, estamos de volta com o TVA Notícia. A palavra inglesa bullying ainda não tem uma tradução para o português, mas significa valentão, brigão, ameaça ou intimidações. É uma prática frequente, principalmente em escolas. Atitudes como comentários maldosos, apelidos ou gracinhas que ridicularizem alguém e outras formas que causam dor e angústia são características desse comportamento que é considerado um problema mundial. Este é o assunto de nossa entrevista com a psicopedagoga Penha Petterli. Penha Petterli, psicopedagoga clínica. Isso. Obrigado pela presença aqui no nosso programa, né? Obrigado pelo convite. O Penha, bullying. O que é o bullying? O bullying é toda atitude agressiva, psicológica ou física de uma pessoa para outra que conduz a uma situação de conflito. Essas atitudes, geralmente, elas são intencionais e repetidas, né, de um aluno ou uma pessoa para outra ou de um grupo. Certo. E o significado dessa palavra bullying? Parece que é uma palavra inglesa, né? Do idioma inglês, e em português não existe esse significado, porque não foi encontrada uma palavra capaz de colocar todos os significados do bullying, que tem mais de 29 palavras, né, se for descrever, que seria sacanear, humilhar, intimidar, tiranizar, excluir, e aí vai. Tudo de negativo, tudo que pode ser de negativo para atingir um ser humano, uma pessoa, o bullying é capaz de fazê-lo. E o bullying acontece mais em escolas? Isso tem a ver com a faixa etária ou não? Não, de acordo com as últimas pesquisas, ele pode acontecer nas escolas, com a vizinhança e no trabalho. No trabalho, ele vem com outro nome, que é o mobbing, mas ele acontece em nesse campo das relações sociais. Aí só muda o nome, mas a atitude é a mesma, as né? atitudes são as mesmas, de acordo com o ciclo de vida que a pessoa, que o autor, né? Se ele for um adolescente, se ele for uma criança ou se for um adulto, pratica. Ele tem um modo dele praticar o bullying. Tem uns que vão mais para agressão física, outros vão para agressão psicológica mesmo. Importante ressaltar, Clério, que o praticante, o autor do bullying, geralmente são pessoas que se consideram com maior poder, com umas mais frágeis, né? Aquelas pessoas mais tímidas, mais quietas. Então eles aproveitam que é o alvo deles. Esses são os tipos de bullying, então? Quais são os tipos, né? Que seria esse da agressão, esse de humilhar a pessoa? Sim, né? sim. São tipos de bullying que acontecem? Tipo de bullying, de atitudes, né? De atitudes que geram o nome bullying. Certo. E as consequências disso para, vamos dizer, a vítima? A vítima dentro do bullying, que sofre existem os autores, né? Existem os alvos e os testemunhas. Tem consequências gravíssimas para todos eles. Em relação aos autores, eles podem se tornar adultos agressivos, com comportamentos antissociais e podem chegar à criminalidade se não tratados. Vale lembrar que os autores também são pessoas que merecem e necessitam de tratamentos especializados. Para os alvos, né, também tem consequências sérias, porque vão de encontro à formação da identidade daquele ser humano, né? Eles podem se tornar pessoas inseguras, com a baixa da autoestima, pessoas que podem paralisar na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento. Eles podem abandonar a escola, pode ter muitos medos, fobia escolar. Tudo isso são consequências que podem haver com os alvos. Também tem as consequências, Clério, dos testemunhos. Que os testemunhos são aquelas outras pessoas que percebem aquilo, mas não se manifesta por medo, por temor de ser a próxima vítima. Então, as testemunhas também têm grandes prejuízos. Se for numa sala de aula, a aprendizagem pode ficar comprometida pelo temor. Eles vivem num momento de tensão naquela sala de aula.
né? Então, essas são as consequências. E a própria escola também, né? Para a própria escola também tem consequências sérias, né? Até em situação de risco, porque um alvo do bullying, ele pode se revoltar, porque ele traz dentro dele a revolta, e ele pode chegar na escola um dia e colocar toda essa revolta dele de alguma... também. Que transforma ele agressivo também. De uma forma, né, de chegar usando a força que ele tem também, com recursos próprios, né, de atirar, de espancar, de arrebentar, o que a gente já tem visto a nível mundial. E isso vale acontece muito nos Estados Unidos, né? E vale lembrar que é um problema que está sendo estudado e pesquisado a nível mundial e um problema sério, e importante que as escolas, as famílias tenham conhecimento para que elas possam se defender do bullying. Quem pratica o bullying, pratica-o sozinho ou geralmente ou acontece em grupos também? Ele pode ser sozinho e pode ser em grupo, mas a maioria dos casos é uma pessoa. Uma pessoa. Né? É uma pessoa. Qual o perfil dessa pessoa? Uma pessoa que tem uma necessidade muito grande da autoridade, né? Subjetivamente falando, é uma pessoa muito frágil, né? E uma pessoa que tem uma história de sofrimentos, de sequelas. Então, ela quer mostrar o seu poder, quer mostrar a sua força, ela quer fazer os outros ficar tristes, já que ela é uma pessoa triste, e ela quer vitimar o outro, já que ela é vítima de uma série de situações na história de vida dela. Quando quem pratica o bullying encontra uma pessoa... ele só pratica com a pessoa mais fraca. Se ele encontrar uma pessoa mais forte, ele fica não quieto. acha o caminho, não é o espaço dele, aí não pratica. Não pratica. E ele realmente é uma pessoa violenta ou é aquele cachorro que chega, late, e na hora que você enfrenta, ele sai correndo? Não, ele enfrenta. Ele uma enfrenta, pessoa, ele é agressivo. Ela tem uma agressividade e uma necessidade de colocar essa agressividade de expressar essa agressividade de alguma forma. Por isso que aí entra o especialista, uma terapia vai ajudar a essa pessoa colocar tirar essa agressividade de uma outra forma, sem ser a prática do bullying. Isso acontece na faixa etária, tem alguma faixa etária específica para isso? Não. As pesquisas acontece não mostram. Adultos? Adultos, adolescentes, geralmente mais do sexo masculino. Né? Do sexo feminino acontece muito em relação às meninas, que existe o bullying praticado de forma direta, que é aquele que chega, enfrenta, vai, fala com a pessoa, e de forma indireta, que são meninas que começam a excluir algumas colegas, fazendo fofoca, defamando, fazendo crítica da roupa que veste, fazendo uma campanha para que essa colega fique excluída. Também essa é uma forma indireta da prática do bullying e mais praticado pelo sexo feminino. E por mais que a pessoa que está... Aliás, todos são vítimas, né? Todos precisam de um atendimento, né? O autor, a pessoa, o alvo, a testemunhas, né? Isso. Precisam de uma orientação e de uma ajuda psicológica para isso. Mas no caso, a pessoa, quem está sofrendo, o alvo, por mais que ele queira enfrentar aquilo, ele vai continuar excluso. Né? No caso, esse exemplo que você deu aí, da prática indireta, acontece com as meninas, por mais que ela queira enturmar, ela sempre não vai consegue. ser excluída. Aí ela precisa de ajuda, no caso da escola, da família, e a maior dificuldade é que o alvo, ele não se pronuncia, ele tem medo. Então, mas sempre fica vestígios que os coordenadores das escolas, a equipe pedagógica pode perceber. Quais são esses vestígios? Vestígio da baixa produtividade na escola, algum colega fala, ou eles podem presenciar, algum professor percebem alguns sinais, né? A família às vezes chega na escola, eu quero trocar meu filho de escola porque os outros estão fazendo isso e isso com ele. Isso daí são todas pistas que a escola tem e que pode ser trabalhado e ajudar essas vítimas, né? Esses alvos. Como é que é feito essa ajuda? Como é que é dada essa ajuda? Essa ajuda tem muitos caminhos e muitos recursos que podem ser dados. O primeiro passo é ter conhecimento que está acontecendo o bullying. O segundo é chamar o alvo, né?
e deixar ele se expressar e se abrir, né, para ver o que está acontecendo com ele. Depois chamar essas famílias individuais, primeiro a do autor, depois a do alvo, conversar com essas famílias e direcionar encaminhamentos, primeiro dentro da equipe pedagógica, se a equipe pedagógica se sentir impotente, encaminhamentos a especialistas da área que poderão ajudar. Isso acontece muito aqui nas escolas? Acontece, do estado, acontece muito, e o mais grave é que a falta de conhecimento que não chega até a direção da escola, até os coordenadores, né? É importante, né, que a voz do alvo tenha poder, que ele tenha sentido, né? Ele tem que ser ouvido e isso tem que ser valorizado. Esse sentimento que pode afetar essas pessoas. Ele pode se tornar, como você falou, uma pessoa insegura e o praticante uma pessoa violenta, né? Ou seja, é uma coisa que tem que ser realmente tratada e ser observada pelos professores, pelos pedagogos, pelos diretores de escolas, principalmente pelos pais, que verem alguma coisa nos filhos, né? Gostaria até que você deixasse para a gente aqui uma mensagem final de orientação para essas pessoas que sofrem esse tipo de coisa. Tá. A mensagem final que eu gostaria de deixar é o seguinte: as pessoas fazem conosco somente aquilo que nós permitimos, né? Então, para aqueles que são alvo, que estão ouvindo nesse momento, que falem, que pronunciem, né? Que falem com a família, que falem com a escola. E para as famílias, que elas estejam atentas e presentes ao desenvolvimento do seu filho em todos os sentidos, quando ele está bem, quando ele tem dificuldades na escola. E para escolas, que continuem, as escolas que já fazendo um trabalho atenta à questão emocional e à baixa produtividade desses alunos, porque sempre que acontece uma baixa produtividade, uma criança estar triste, uma criança agressiva, tem algo que vem por trás. Então, desvendar isso e tratar é o nosso papel de educadores. Péteri, muito obrigado a você pela presença, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Tá, eu que agradeço a oportunidade.